Olá, jovem, graça e paz. Esse é o segundo vídeo desta semana. Espero que você tenha visto o primeiro vídeo, né? Esse alimento diário, essa instrução que o Espírito Santo nos deu, todos os dias, 21 horas, vídeos no nosso canal aqui no YouTube, né? No canal Jovens de Joelho. Nosso tema é Jovens Fortes, e aí depois a gente entra com temáticas mais específicas ainda. Dessa semana, nós estamos falando servos de quem? Você pode ver aí que a capa de entrada do vídeo são dois cachorros, né? E aí eu vou contar uma história para você. Certo dono de uma rinha de briga de cachorros ali, ele sempre apostava no cachorro. Quando ele apostava no cachorro preto, o cachorro preto ganhava. Quando ele apostava no cachorro branco, o cachorro branco ganhava. Então alguém foi lá e perguntou para ele: como que você sabe qual cachorro irá vencer a luta? E ele falou assim: bem, quando eu quero que o cachorro preto ganhe, eu dou comida, muita comida e comida boa para ele a semana inteira. E eu deixo o cachorro branco com fome. Aí o cachorro preto vai lá e ganha. E quando eu quero que o cachorro branco ganhe, eu dou muita comida para ele. E eu deixo o cachorro preto com fome. E aí é certo que o cachorro branco vai ganhar. Sabe, servos de quem essa semana traz um pouco disso. O que você tem alimentado, jovem? Porque se você alimenta o teu espírito, você ficará forte. Se você se tornar servo ali do Espírito Santo, se alimentar da palavra, ter disciplina na oração em línguas, buscar a presença do Senhor, ler a palavra, buscar revelação e entendimento, você estará forte em seu espírito. Mas se você ignorar completamente a palavra de Deus, não orar em línguas, não buscar a face do Senhor, você estará forte na sua carne. Né? Se você se alimentar de notícias, se alimentar só de séries, de vídeos, de tudo que não glorifica o Senhor, ou de coisas que podem ser colocadas em segundo plano, aí você estará fraco, sua carne estará forte. Então, o desafio hoje é mostrar a você, é uma pergunta: você é servo de quem? Porque se você alimentar a sua carne, você se tornará servo de sua carne. Mas se você se alimentar da palavra de Deus, das coisas do Espírito, você ficará forte e você se fará servo de Cristo. Hoje, tirando um pouco essa introdução, eu quero falar de um homem que resolveu servir a si próprio, né? Servir ao seu orgulho. E aí ele atropelou a palavra de Deus. Um homem que começou até bem, até com uma certa humildade, né? E ele recebeu a posição, a chance de ser rei de Israel. De quem nós estamos falando? De Saul. Eu convido você para nós irmos ali no momento quando começou todo esse projeto desse rei de Israel. Abra a palavra comigo em 1 Samuel 10:8. Olha o que diz a palavra de Deus. Ele recebeu uma recomendação. Samuel ungiu e deu uma recomendação para Saul. Veja que a recomendação comigo. Vá na minha frente para Gilgal. Eu me encontrarei com você lá e oferecerei sacrifícios que serão completamente queimados e ofertas de paz. Espere lá 7 dias até que eu chegue e diga o que você deve fazer. Então aqui começa o primeiro desafio. Ele deveria esperar Samuel 7 dias e ele não poderia fazer sacrifícios, porque o sacrifício era algo relacionado ao sacerdote. O sacerdote era Samuel e ele deveria esperar Samuel exercer aquele papel. Mas o que Saul fez? Continue comigo aqui, vamos ler bastante a Bíblia hoje. Capítulo 13, versículo 5. Olha o que diz a palavra de Deus. Os filisteus se reuniram para lutar contra os israelitas. Eles tinham 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e tantos soldados quanto os grãos de areia da praia do mar. Foram até Micmas, a leste da cidade de Bet-Avém, e acamparam ali. Os israelitas perceberam que estavam sem saída e numa situação muito difícil. Alguns se esconderam em cavernas e em buracos, e outros entre rochas e covas e até em poços. Outros ainda atravessaram o rio Jordão e foram para as terras de Gade e de Gileade. Saul havia ficado em Gilgal e o povo dali estava apavorado. Seguindo as instruções de Samuel, Saul esperou 7 dias. Mas como Samuel ainda não havia chegado e o povo começou a abandonar Saul e sair dali, então Saul lhes disse: traga os animais para o sacrifício que é completamente queimado e para as ofertas de paz.
Então ele ofereceu o sacrifício. E quando estava terminando, Samuel chegou. Saul foi ao encontro dele para o cumprimentar, mas Samuel disse: "O que foi que você fez?" Saul respondeu: "Eu percebi que o povo estava me abandonando e indo embora. Você também não veio como havia prometido, e os filisteus já estavam reunidos em Micmas. Aí eu pensei: os filisteus vão descer a Gilgal para me atacar, e eu ainda não tentei conseguir a ajuda de Deus. Então achei que tinha de oferecer o sacrifício." "O que você fez foi uma loucura, Saul", respondeu Samuel. "Você não obedeceu à ordem do Senhor, nosso Deus. Se tivesse obedecido, ele teria deixado que você e os seus descendentes governassem o povo de Israel para sempre." Olha que coisa. Saul, ele era servo de si próprio. Tinha dificuldades em obedecer. Diante da pressão da guerra, a fim de agradar o povo, de dar uma resposta para o povo, ele não pensou em obedecer, em esperar Samuel. Então ele vai lá e oferece sacrifício. O que eu estou dizendo aqui, jovem, é que você não pode ser servo de Cristo e ao mesmo tempo ser servo de si próprio. Porque quantas vezes as nossas vontades conflitam com a vontade de Deus? Nossa carne não quer ler a palavra de Deus. Nossa carne não quer orar. Lembra da briga dos dois cachorros? Nossa carne não quer se submeter. Nossa carne não quer saber de ouvir as autoridades. Nossa carne não quer saber de ouvir nossos pastores e nossos líderes. Nossa carne não quer saber de obediência. E eu vou além, de obediência com honra. Aquela obediência por fora e por dentro, onde você não fica resmungando. Saul aqui achou que deveria obedecer até determinado ponto. Daquele ponto em diante, ele mesmo poderia tomar as decisões. E você vê que ele se equivocou. Saul era um líder de aparência. Ele queria dar uma resposta para o povo. Sabe, jovem, entenda. A nossa resposta tem que ser para o Senhor. A nossa vida tem que ser um bom perfume para Cristo. Por isso, nós devemos nos mover no Espírito todo o tempo. Olha que Saul cometeu esse erro e continuou cometendo mais erros. Continue comigo. 1 Samuel 15, versículo 7. Olha as atitudes de Saul. "E Saul derrotou os amalequitas desde Avilá até Sur, a leste do Egito. E prendeu Agag, o rei dos amalequitas, porém matou todo o povo. Saul e os seus soldados não mataram Agag, e também não mataram as melhores ovelhas, os melhores touros, bezerros e carneiros, e tudo mais o que era bom, mas destruiu tudo o que era imprestável, sem valor." Você consegue ver aqui que Saul, ele julgou que algumas coisas eram boas. A ordem era para exterminar com tudo dos inimigos. Essa era a ordem específica naquela situação. Muitas vezes, jovem, nós queremos ser servos de nós mesmos. A direção de Deus é: erradique isso da sua vida, retire isso. Mas você fala: Márcio, mas aquelas horas naquele jogo me dá tanto prazer, aquela série é tão boa, por que eu preciso ler tão a Bíblia? Por que eu preciso ser tão Caxias? Por que eu não posso ser como as outras pessoas? Ei, jovem, você é separado. Há um nível de obediência esperado de você. Você quer ter muito do Espírito Santo e muito de si próprio? É impossível. À medida que o Espírito Santo vai tendo liberdade na tua vida, ele vai retirando coisas que são inúteis, que não são necessárias. Saul olhou para aquele monte de despojo e falou: isso aqui é exagero, eu não preciso destruir. Posso até fazer amizade com Agag, mas não era essa a direção. Ser servo de Deus e ser servo de nós mesmos não combina. Vamos continuar. 15:14, capítulo 15 de 1 Samuel, versículo 14, diz assim: "E Samuel, chegando, perguntou: Então, por que é que estou ouvindo o mugido de gado e o berro de ovelhas?" Saul disse que tinha cumprido a ordem, mas Samuel escuta aquele barulhão e pergunta. Saul respondeu: "Os meus soldados os tomaram dos amalequitas, pegaram as melhores ovelhas e o melhor gado para oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de vocês, e destruímos completamente o resto." "Espere", interrompeu Samuel, "eu vou lhe contar o que o Senhor Deus me disse na noite passada." E Samuel, "Fale", disse Saul. E Samuel continuou: "Você pode pensar que é uma pessoa sem importância, mas é o líder das tribos de Israel. O Senhor Deus o ungiu como rei do povo de Israel e mandou que você fosse destruir os amalequitas, essa gente má, e disse para você lutar até acabar com eles. Então, por que é que você não obedeceu?
Por que é que você teve pressa de ficar com as coisas do inimigo, fazendo assim uma coisa que para Deus é errada? Mas eu obedeci ao Senhor, disse Saul. Saí como ele me ordenou. Trouxe o rei Agag e matei todos os amalequitas. Porém, os meus soldados não mataram o melhor gado e as melhores ovelhas, que estavam condenados à destruição. Em vez disso, eles os trouxeram aqui para Gilgal, a fim de oferecer como sacrifício ao Senhor, o seu Deus. Samuel respondeu: o que é que o Senhor Deus prefere, Saul? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que sacrificar. Como é curioso isso aqui, né? Participei de um período trabalhando com jovens numa igreja bem pequenininha, e os jovens muitas vezes saíam para usar drogas logo depois do culto, e eles saíam e aprontavam todas. Aí isso era no sábado. Aí toda segunda eles falavam: agora nós vamos ficar aqui na igreja, passar a noite inteira sem dormir, porque nós vamos lavar os nossos pecados, porque nós pecamos. E eu falei, e aí eu conversando com aqueles jovens, eu falei: não é melhor deixar o hábito do pecado, aquele pecado esquisito, aquilo que vocês aprontam todo sábado depois do culto, para poder dormir em casa? Porque isso que vocês estão falando é sacrifício. Será que Deus não prefere obediência no lugar de sacrifício? Foi exatamente o que aconteceu com Saul. Saul preferia sacrifício. Saul era servo de si mesmo. Ele queria agradar a si. Depois queria fazer sacrifício para o Senhor. Ele queria andar com roupas meio sujas. Jovem, você não tem como andar com roupas meio sujas e depois querer que o Espírito Santo te encha. Tem que tomar uma decisão. Não dá para ser servo de Deus e servo das imundícias. E servo de si próprio. Que diz o versículo, continuando, 24. Capítulo 15, versículo 24. Eu pequei, respondeu Saul. Desobedeci às ordens de Deus, o Senhor, e às instruções que você deu. Fiquei com medo do povo e fiz o que eles queriam. Servo de quem, né? Saul era um líder de aparência. Ele queria dar uma imagem para o povo. Mas agora, Samuel, eu peço que perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu possa adorar o Senhor. Samuel respondeu: eu não voltarei com você, respondeu Samuel. Você rejeitou as ordens de Deus, o Senhor, e por isso ele também o rejeitou como rei de Israel. Então Samuel virou-se para sair, mas Saul segurou pela barra da capa, e a capa se rasgou. E Samuel disse: hoje Deus rasgou das suas mãos o reino de Israel e o deu a alguém que é melhor do que você. O glorioso Deus de Israel não mente, nem muda de ideia. Ele não é um ser humano e por isso não se arrepende. Eu pequei, repetiu Saul, mas pelo menos me respeite na frente dos líderes e de todo o povo de Israel. Olha que coisa curiosa, né? Saul falou assim: eu pequei, eu estou todo enrolado, eu desobedeci, mas por favor, pelo menos volte comigo para me ter a imagem que eu ainda sou o rei ungido de Deus. Eu estou dizendo para você, jovem, não tem como você ter só a imagem de ser cheio do Espírito Santo, só a imagem de ser obediente, servos de quem hoje é conflitante, né? Eu sempre digo que nós não temos como ter duas vidas. O Márcio vai ter a vida que ele quer, tudo o que ele deseja, sem limites, e ao mesmo tempo ele vai cumprir as ordens que o Espírito Santo coloca no meu coração. É impossível. Eu preciso servir ao Senhor. Esse conflito parece simples, mas não é. Quantas vezes eu pego discípulos que dizem: Márcio, eu sei que eu tenho dom, eu sei que eu tenho chamado, eu sei que o Senhor tem um propósito na minha vida, mas eu quero viver outras coisas. Tem como eu viver as duas? Jovem, eu quero dizer: encontre o melhor de Deus para você. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você andar no caminho que o Espírito Santo te dirigir, eu tenho certeza, você vai viver as melhores coisas da vida. Havia como Saul ser rei de Israel e ser feliz, e ser próspero, e ser abençoado, e ser obediente. Mas Saul achou que ser tudo isso, andar na vontade de Deus, não permitiria que ele vivesse o que queria. Saul estava diante de um conflito, ele teria que resolver, e ele resolveu errado. Ele quis obedecer a si próprio. Eu te convido a fazermos uma oração nesse momento, e eu quero muito que você reflita sobre isso. Você é servo de si próprio, ou você resolveu ser servo de Cristo? Aleluia, o bom e bondoso Mestre. A palavra de Deus diz que quem quiser salvar a sua vida, quem quiser segurar a vida nas mãos, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por causa de Cristo irá achá-la. Quanto mais eu sirvo a Cristo, mais eu acho a minha vida, e a vida se torna cada vez melhor. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, eu estou aqui orando por esse jovem que está em conflito.
ele quer servir a si próprio, ele quer andar nos seus próprios caminhos, ele quer se alimentar de tudo que é exposto na mesa. Mas eu peço que o Senhor toque no coração dele, traga consciência de que ele é geração eleita, ele é nova criatura, ele é chamado a vencer, ele é chamado a tomar as trevas, ele é chamado a marchar em cima das trevas e não recuar, a perseverar naquilo que é propósito, que ele não desista dos projetos do Senhor. Eu chamo a existência no coração desse jovem, a decisão de não ser como Saul. Saul queria sacrifício. Muitas vezes nossos jovens querem fazer um monte de coisa, menos obedecer. Mas é aquela obediência que o Senhor coloca no coração. O propósito, o projeto específico e singular. Eu chamo a existência, isso no coração destes jovens, nesse dia, no nome de Jesus. Abençoa esta semana, eu te peço, Espírito Santo. Traz entendimento, leva estes jovens a ler a palavra, a buscarem na oração, a viverem uma vida constante, disciplinada, sistemática de oração em línguas, a acreditarem nesse potencial maravilhoso também. Eu oro para que seus olhos sejam abertos e entendam que são jovens fortes, que a palavra permanece e eles vencem o maligno. É nossa oração, no nome de Jesus. Amém. É isso, jovem, que vídeo maravilhoso, né? São 16 minutos de muita palavra. Vamos juntos, fortes, todos os dias, 21 horas. Tá te abençoando? Então passa adiante. Que Deus te abençoe. Eu aguardo você no nosso próximo vídeo, todos os dias, sempre às 21 horas. Abraço, tchau.